ainda na época, né? Quando ele Esse era... de quando? Qual era a época isso aí? quando Você ele era lembra? casado com a dona Marisa. É? Foi durante os 2 primeiros governos dele, Ah, tá. né? E não se sabe o paradeiro dela. Janja, abre o olho. Não se A sabe. gente tava comentando antes, já que você tem o canal Zona de Polêmica, Uhum. falar um pouquinho de polêmica. Você viu o vídeo do Carioca? Carioca tem um podcast com bola, que é o Ticaracaticast. Uhum. E ele saiu numa polêmica agora, que eu também não acho que é polêmica, as pessoas transformam tudo em polêmica. Ele falou que ele proíbe que os filhos dele leiam alguns livros que foram dados pela escola, porque ele entende como livros doutrinadores. Você viu essa polêmica? O que você achou dessa polêmica? Acho que ele tá certíssimo. Certíssimo. Oxe, a escola pode doutrinar e o pai não? Onde já se viu isso? Porque, sério, nós, aqui no Brasil, nós somos obrigados a se colocar em escolas que são obrigadas a seguir as orientações do MEC, né? E as orientações do MEC é aquilo lá que a gente conhece. Então, vendo isso, nós não podemos, em casa, conseguir colocar um limite, né? Ainda nós, pais, que somos conscientes e estamos acompanhando para que isso, né, a doutrinação não aconteça, nós não podemos também, né, dentro de casa, colocar o nosso próprio limite, e as pessoas acham isso um absurdo. Não, gente, peraí, né? É o filho dele, ele que cria o filho dele, ele que paga as contas do filho dele, e ele não pode decidir o que o filho dele vê ou não, lê ou não. Eu acho que ele tá certíssimo. Isso é uma coisa que precisa ser mudada, né? No Brasil, eu vi até uma mãe que estava tendo problema na justiça porque ela estava educando a filha dela, mas muito jovem, em casa. Sim. E queriam que colocasse na escola. Então, homeschooling ainda não é permitido no Brasil. E você tem as escolas, por mais que tenham algumas vertentes diferentes, elas têm um direcionamento de acordo com o MEC. Sim. Mas aí eu pergunto, qual é o direcionamento do MEC? Porque o MEC também, para exigir qual seja o direcionamento das escolas, ele tem que ter um direcionamento. Uhum. E a gente quer levar as nossas crianças para onde? Um direcionamento dado pela indústria, pela ciência. Porque eu não tô vendo o MEC fazendo isso, né? Pelo contrário, eu que dei aula na universidade 15 anos, a gente vê o MEC mais atrapalhando do que ajudando. Olha, eu vou falar uma polêmica. Então. Eu acho que o MEC tinha que acabar, não tinha que ter isso. Eu acho que os pais deviam ter liberdade de de ter suas próprias escolhas de quais escolas colocar os seus filhos. Se você tem uma orientação mais progressista, coloca lá na escola progressista, que vai abraçar a árvore, que não sei o quê. Vai, bota lá. Se você tem uma orientação católica, bota numa escola católica, que vai rezar o terço, não sei o quê. Religiosas, que você quer evangélica. Se você é mais liberal, que você é uma família tecnológica, que quer que o seu filho aprenda tecnologia desde sempre, entendeu? Eu acho que colocar todas as crianças para aprender a mesma coisa também não dá direcionamento para as atividades de cada criança, porque cada criança é diferente uma da outra. Sim. Uma é melhor na matemática, outra é melhor em humanas, outra é melhor em artes. Se você dá um ensinamento igual para todas elas, elas acabam se perdendo, porque uma vai querer aprender mais de artes e vai ser obrigada a aprender mais de matemática. E ao contrário também. Então, eu acho que os pais deveriam ter mais liberdade para escolher o futuro dos seus filhos. E aqui no Brasil, a gente é completamente fechado. A exemplo da moça que você falou, que ela está sendo processada por ensinar os seus filhos em casa. Isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Nós somos obrigados a colocar nossos filhos nas escolas ruins, com orientações ruins no MEC, nós somos obrigados a isso, senão a justiça vem pra cima. Tem uma mãe que eu sigo, que eu adoro, é a Sâmia Marcilli, ela acabou de ter, faz 2 dias, o 8º filho. Nossa. E os filhos dela são inteligentíssimos, educados, empáticos, prestativos, são crianças maravilhosas e assim, e ela ensinou durante muitos anos homeschooling, ela que ensinava, até que teve uma denúncia. Nossa. E ela foi obrigada a colocar numa escola. Aí ela foi atrás de uma escola que fosse, né, referência, não, que tivesse contato junto à escola, colocou na escola para não ter problema. Senão ela estava ensinando até hoje. Os filhos delas, tipo, eram os melhores, assim, sabia ler desde sempre, matemática muito bem. E foi obrigada a fazer uma que ela não queria por conta de denúncia. Olha que pensamento pequeno também, né? Mas a gente tem, pessoas. aqui no Brasil, muito que eu chamo dos agentes da SS, né? É o cara que se tivesse aqui o
se aqui virar nazista e o cara tiver um vizinho judeu, ele vai denunciar. Vai. Né? Não, Ele vai denunciar. Tem muito brasileiro que é assim, muito, muito. Você viu no Covid? Eu fiquei Sim, chocada. eu fui denunciado. Você foi? E porque eu não. Eu saía pra trabalhar, mas eu ficava sozinho na minha empresa. Então não tinha contato com ninguém. Só que minha mãe ficava isolada. Então, todo final de semana, eu fazia um churrasco, ela e meu irmão, só. Só que minha casa tem umas luzes lá, que hoje que você compra em qualquer lugar, que você muda as cores, bota com som e tal. Tava eu e ela, chegou a polícia lá, bateu na porta, falei, pois não. Aí falou, não, é que a gente recebeu uma denúncia, mas a gente tá vendo que não tá acontecendo nada. Eu falei, não, o senhor quer entrar? À vontade. Né? E o cara foi, quer dizer, se ele visse um traficante vendendo droga na frente de casa, não pode fazer nada. Ele não vai denunciar. Poder ele pode, mas ele não vai. Agora, denunciar o vizinho, então isso tem um negócio desde a época do... É que você é mais nova que eu, você não vai lembrar. É o mais fraco, né? Mas o fiscal do Sarney, você lembra da história do Já fiscal ouvi do Sarney? falar dos preços, né? Que as pessoas iam lá e denunciavam o dono da vendinha. Elas queriam ir. Elas se colocavam à disposição pra fazer isso. Pra fazer. E outra coisa, vamos lá, que vamos supor que essas crianças estivessem sendo maltratadas. Elas não podem sair, elas não podem ter contato com outras pessoas, mas não. É só pra ser o denunciante. É um complexo de X9 que você tem aqui nesse país que é... Né, você não tem um objetivo. Assim, eu acho que o brasileiro é um ser humano muito bom, mas tem uns defeitos muito graves, né? Isso é uma das coisas... Eu não tô falando que é todo mundo, Lógico. gente. Obviamente. Eu estou falando que é uma boa parte e eu vi isso no Covid. Por isso que eu fiquei muito chocada, né? Das pessoas querer denunciar o vizinho, ficar olhando pra denunciar o vizinho. Isso é bizarro, né? E... eu acho que isso tá muito ligado à inveja do brasileiro. Essa cultura que nós temos aqui de olhar, por exemplo, um Steve Jobs, olhar um Elon Musk e não se inspirar e invejar e falar assim, por que ele tem e eu não tenho? Ele não pode ter tudo isso. Em vez de você olhar para Elon Musk e falar assim, pô, que legal, como ele chegou lá? Como? Ah, foi com a ajuda do financeira? Foi a genialidade dele? Foi a família? Qual foi o caminho? Como eu posso me inspirar nisso? Não, tem muitos brasileiros que olham isso e falam, nossa, por que ele tem? Ele não pode ter tudo isso. É imoral ter tudo isso. Sim. Assim, pra o meu ver, é imoral você tirar dinheiro do povo pra andar de jatinho. FAB. Você viu que agora saiu a notícia, eu não tô acusando ninguém de nada, né? Que a Janja teria usado o avião da FAB pra ir no ginecologista. Ela pegou uma carona com o senhor Alexandre de Moraes, pegou uma caroninha. E ela teve uma assessoria dela, postou deu uma explicação, né? Sim. Falando que não ia ter gasto nenhum, porque ele já ia ter essa viagem já. Sim. E ela só pegou uma carona. A viagem já ia acontecer de qualquer jeito, ela só foi e pegou uma carona, então não tem problema nenhum. Mas eu até falei que mais trabalho do que o maquiador da Erika Hilton, acho que só o ginecologista da gente. Esse deve ter trabalho, eu fico imaginando, viu? Não, abafa, como é que deve ser a difícil. gente não pode falar, né? Acusar a Dona Janja, Dona Esbanja. Fala, abre seu coração, Dona Esbanja. Eu vi uma matéria aí também, eu postei até no Instagram hoje, que acho que havia um mês que ela não se envolvia em polêmicas. Não deu um meio. Pera lá, um mês? Como assim? Pera lá que eu vou resolver isso agora. Vamos ginecologista com o avião da FAB. Não, e é um descaso, né? Não querendo defender ninguém, nem atacar, mas o pessoal cobrou dela isso, né? Falou, pô, mas você tá viajando muito. Eu lembro que eu falei, não é querendo defender nem atacar, mas porque eu também não acredito nesse discurso dela, mas eu lembro que eu vi um vídeo da Michelle Bolsonaro, ela falou, não, eu não ficava indo em viagem porque a gente tem que economizar o dinheiro e tal, não sei o quê. E por mais que eu não acredite que ela tenha de verdade esse pensamento, mas pelo menos é o discurso que você tem que falar. Agora, a Janja, ao ser cobrada, falou, não, tem que gastar mesmo, eu vou viajar mesmo. Então, me parece uma pessoa assim, sabe, baixa, que ela não entende o local onde ela tá. Ela é completamente deslumbrada. Eu acho que ela não tem noção, ela não esperava que ela seria uma primeira-dama. Eu tenho essa impressão dela, que ela é completamente deslumbrada, assim, da posição dela, e ela acha que ela é muito importante. Assim, a gente tem que ser sincero que ela manda na cabeça do Lula, né? Ela manda, ela mesma já falou que ele é analógico, que passa tudo por ela. Sim. Tem pessoas que já falaram que não deixa chegar perto do Lula, que ela filtra tudo pra chegar nele. Então, assim, ela tá numa posição que ela tá comandando o país, se a gente olhar a grosso modo. Porque o Lula, ele tá velho,
teve diversos problemas de saúde, ele tá cansado, ele tá blindado, Sim. principalmente. As pessoas não deixam chegar os problemas nele. Só chega quando já explodiu, que foi o caso do Pix. Só chegou nele quando o negócio já tinha, depois que o Nicolas lançou o vídeo. Aí que ele foi ver o tamanho do problema que tava, porque ele não usa celular. É a Janja que passa tudo pra ele. Tem jornalista de esquerda falando que é um absurdo que ela não deixa nem os filhos chegarem perto dele. Então, ela chegou nessa posição e eu acho que ela tá, assim, tendo muito mais poder do que uma primeira-dama deveria Deveria ter. Mas é uma posição inesperada, né? Quando que uma mulher vai imaginar que vai conhecer seu marido numa visita íntima e de repente vira primeira-dama? É uma posição estatisticamente mas improvável. foram, acho que tem uma entrevista dela falando mais de 500 cartas que eles trocaram durante todo esse tempo. E ela guarda todas as cartas. Ah, E depois foi lá e casou e tá lá no Palácio do Planalto, né? mas ela tinha um cargo, se eu não me engano, antes na Itaipu, não era isso? É. Isso, que eu já ouvi dizer, e eu não estou acusando ninguém de nada, mas pessoas falam que ela seria já amante do Lula, mesmo quando a esposa estava viva, e por isso ela tinha esse cargo na Itaipu, que seria um jeito de pagar a amante. Tinha Não tô acusando ninguém de nada, é a Não, história que eu já ouvi. Não, eu já ouvi essa história, mas É. ela bate de frente também com uma da Rosemary Noronha. Você sabe quem foi Rosemary Noronha? Não, essa eu não Você não conheço, sabe, não. a Rosemary Noronha. A Rosemary Noronha saiu na Veja. Ela era a amante não oficial do Lula, né? Ela fazia é? muitas viagens com ele e ela ficou muito conhecida na época, né? Quando ele Isso era... de quando? Qual era a época isso aí? quando Você ele era lembra? casado com a Dona Marisa. É? Foi durante os 2 primeiros governos dele. Ah, tá. Né? E não se sabe o paradeiro dela. Janja, abre o olho. Não se sabe o paradeiro dela, mas ela ficou muito conhecida, né? Na época que ela fazia várias viagens internacionais com ele, né? Fazia trabalhos com ele, enfim. E ela era lá, ficava ali escondidinha. Nossa, mas ela não tá nem no Brasil mais, Não não se sabe? sabe, não se sabe onde ela tá. Só sei porque eu lembro da capa da Veja. Entendi. Rosemary Noronha, eu vou te Eu, mandar. não, pra eu você ver. lembro do nome, mas não tava lembrando quem era essa pessoa. Dizem por aí que era a amante dele. É, Eu não vou confirmar nada, porque hoje em dia não pode, né? Então, quem sabe mesmo é ela e ele, mas o que eu lembro é a capa da Veja, a matéria, falando dela, que ela era a sua principal companhia. que bacana, um cara, gente boa.